Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruno Viana, eu sou terapeuta cognitivo comportamental e hoje vamos falar sobre o sentimento de vergonha. Como esse sentimento pode causar problemas na nossa vida? O sentimento de vergonha é responsável por alguns transtornos como ansiedade, depressão e o transtorno aditivo, ou seja, o uso de drogas. O sentimento de vergonha é bastante evitado. Ele denuncia que somos falhos, que nós não somos perfeitos. Pessoas envergonhadas são críticas e se culpam quando um defeito é exposto, quando uma falha, seja de comportamento ou estética, acaba sendo vista aos olhar das outras pessoas. Primeiro ponto é a psicoeducação. Um paciente ele precisa compreender como surgiu esse sentimento de vergonha, como isso foi causado. Em geral, os pacientes que possuem vergonha, eles de alguma forma conviveram com pessoas críticas, com pessoas que associam defeitos, falhas ou erros a algo inadmissível. Então, esses pacientes eles já recebem uma informação de que errar é algo ruim. Ou seja, criam estratégia para evitar qualquer tipo de erro. Há um medo da exposição desse erro para o outro. Na psicoeducação, precisamos compreender como esse paciente mantém esse sentimento de vergonha. Essa manutenção é realizada de duas formas. A primeira é a autopunição. Quando esses pacientes eles falham, eles começam a ter pensamentos pejorativos diante dessa falha. Algo do tipo, eu não deveria ter falhado. Se eu falhei é porque eu não valho nada. Se eu falhei é porque eu não tenho valor. E um outro padrão de manutenção comportamental desse paciente é evitação. Depois que o paciente ele passa por uma situação de vergonha, ele tende a evitar aquela situação. Então, se alguém me ridicularizou quando eu estava numa praia e viram alguma cicatriz em mim, por exemplo, eu vou deixar de ir à praia. Se eu passei vergonha quando eu fiz uma viagem para fora do país, no meu inglês ou na língua da localidade, eu vou deixar de fazer essa viagem sozinho, para que essa vergonha não volte a se repetir. E qual a consequência disso? A autorrealização começa a ficar distante. A partir do momento que eu não frequento uma praia para não expor um defeito que eu julgo inadmissível, a partir do momento que eu não viajo, a partir do momento que eu não falo em público com medo da avaliação do outro, eu começo a me retrair. Eu começo a me isolar. E é daí que surgem os transtornos. Quando eu começo a evitar, a minha ansiedade começa a aumentar. Eu começo a me defender do mundo. Eu começo a me defender do outro. Quando eu começo, de alguma forma, a manter esse padrão, eu vou fortalecendo. Eu vou, de alguma forma, dando credibilidade àquela informação que eu aprendi lá atrás, de que as pessoas são realmente bem críticas e que o erro pode se tornar fatal. Vamos agora trabalhar algumas estratégias que, quando utilizadas, enfraquecem o sentimento de vergonha. É algo que trabalhamos com bastante eficácia no consultório. O segundo ponto é a exposição. Como eu posso mudar as informações aprendidas? Se eu aprendi que eu não devo passar vergonha e eu passo a vida todinha evitando essa vergonha, qual a melhor forma de desconstruir isso? Exatamente. Quando eu começo a me expor, quando eu começo a me colocar em situações onde eu experimento a vergonha, a minha mente começa a compreender que a vergonha é normal, que a vergonha faz parte da vida. Então a ansiedade que eu tinha em passar a vergonha começa a diminuir. Quando eu começo a me expor, quando eu começo a frequentar lugares, falar coisas ou expressar pensamentos onde antes eu tinha vergonha com a frequência, isso se torna familiar. E o meu corpo começa a não experimentar mais angústia e ansiedade diante dessas situações. É muito comum e eficaz utilizarmos numa sessão de terapia o questionamento. É através do questionamento que compreendemos a realidade dos nossos problemas, seria a nossa verdade. Então, quando questionamos, enfraquecemos informações inadequadas que recebemos ao longo da vida. Fazemos algumas perguntas como: quem eu conheço que não falha? Quem eu conheço que nunca expôs algum defeito?
Qual a consequência de manter esse padrão evitativo na minha vida? O que eu tenho ganho evitando situações onde eu possa passar vergonha? O que eu tenho perdido por conta desse padrão de pensamento ou de comportamento? Quando eu começo a questionar e encontro o resultado das minhas ansiedades, das minhas angústias, quando eu encontro a verdade dos meus padrões de comportamento, essas informações acabam sendo enfraquecidas. A quarta estratégia é a descatastrofização. O que é isso? Pessoas envergonhadas, elas são catastróficas. Elas exageram no seu resultado. Elas acham que o que elas cometeram de errado, de falhos, ou alguma exposição que elas foram de alguma forma expostas, elas acham que isso ficará eternamente gravado na mente das pessoas. Elas acham que o erro pode ser fatal. E nada melhor do que desconstruir isso daí. A vergonha só é perturbadora para o envergonhado. Para pessoas que não têm esse sentimento, essa vergonha ela tem pouca durabilidade. Ela não passa muito tempo na nossa mente como de alguma forma ruminações. Elas vão embora num período curto. O quinto ponto é o treino de habilidade social, que seria o comportamento assertivo. Precisamos nos impor, precisamos questionar as pessoas críticas. O grande objetivo do crítico é aumentar a nossa vergonha diante das nossas falhas. A partir do momento que questionamos essas pessoas críticas, não permitimos que essas informações penetrem na nossa mente. Bem, chegamos ao fim do nosso vídeo, grato pela atenção de vocês. Qualquer pergunta, qualquer dúvida ou qualquer crítica, mande para o meu WhatsApp que irei responder assim que possível. Até o próximo vídeo.